Qual é o primeiro passo que você tem que dar quando você começa lá prestar os seus serviços de consultoria de alimentos dentro de um estabelecimento? Eu vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar sua curtida e também ativar a notificação para receber os próximos vídeos aí, tá bom? Bom, aqui a gente vai falar do momento onde você já fechou o contrato, já sabe ali qual vai ser o escopo do trabalho, né? E você vai precisar então começar, de fato. E aí, né? Qual que é a melhor forma de começar? Bom, e aqui a gente vai falar em relação a informações que você precisa daquele local para então conseguir desenvolver ali um cronograma de trabalho, enfim. Bom, a primeira coisa é uma boa coleta de dados, né? Então, uma boa aplicação de um checklist e observação, tá? É a partir daí que você vai ter as informações necessárias para traçar o seu plano de ação, priorizar, fazer um levantamento do que precisa ser adquirido, entender um pouco do funcionamento do local, entender um pouco da equipe, tá? Então é muito importante que essa coleta de dados inicial seja feita com muito cuidado e seja feita da forma mais completa possível. Então, a gente usa bastante no primeiro contato, tá? Aqui a gente está falando que vai fazer serviços voltado para as boas práticas e controle de qualidade, né? Claro que se você vai fazer o trabalho de rotulagem, você não vai aplicar um checklist no estabelecimento inteiro, não faz sentido, tá certo? Então aqui, geralmente a gente começa usando de base ali o checklist mesmo de legislação de boas práticas. Então, seja a RDC 216 ou do municipal, estadual, de onde você esteja, se tiver uma específica, tá? Então, esse checklist ele é bem completo e bem direcionado para a parte de estrutura e de tudo que a vigilância sanitária exige e também do que a gente precisa olhar. É importante a gente recorrer a um checklist, porque se você contar com a sua memória, não, eu vou olhando e vou anotando, vai esquecer de muita coisa e vai perder muito tempo com essa etapa aí que leva tempo, né? Esse momento de coleta de informações, tá? Então, utilize checklist e você também pode criar um checklist à parte para ir fazendo outras observações, ou você pode ter um checklist já editado, né, tanto da RDC, você pode adicionar questões nesse checklist de outros pontos que você tem que observar para você não esquecer na hora da coleta também, tá? E aí, claro, você pode utilizar o checklist impresso, como fazíamos todos nós no começo, ou você pode usar alguma ferramenta, né? Eu utilizo essa ferramenta aqui, não sei se vai dar para ver, mas é o checklist aqui do aplicativo do Food Checker, onde eu só vou coletando as informações e vou lendo as perguntas, né, as questões, e vou assinalando conforme, não conforme, ou não se aplica. E também aqui mesmo eu já consigo tirar fotos se eu tiver alguma não conformidade, já que consigo até criar um plano de ação se eu quiser, na hora ali mesmo da coleta de dados, tá? E aí, lógico que com a ferramenta aqui é muito mais rápida e eu vou conseguir tabular esses dados de uma forma bem mais interessante depois. Mas se você ainda não tem, você pode fazer de forma mais manual ali com papel mesmo, tá certo? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também se você quiser conhecer esse aplicativo que é específico para consultores de alimentos. E além dessa ferramenta tem muitas outras que eu tenho certeza que vai facilitar demais a vida, agilizar demais o processo e você vai gerar relatórios bem legais. Então é isso, fazer uma coleta de dados olhando setor por setor, detalhes, né, da estrutura, entender direito o que o checklist está dizendo. Então é importante também, antes disso, você conhecer a ferramenta, o checklist que você vai aplicar. Não adianta chegar lá a primeira vez na vida, abrir um checklist e achar que vai ser tranquilo. É tranquilo, até tranquilo, mas você tem que entender para interpretar direito, até entender como responde da forma correta a questão dentro de um checklist para não se confundir, tá? Então vai observando, se tiver que fazer perguntas para as pessoas, para os responsáveis, faça também, né, de maneira, lógico, oportuna, e vai observando durante ali essa coleta de dados. Tem coisas que o checklist não contempla, que foram essas questões extras que eu sugeri que você adicione, é de operação, é de alguma coisa em relação à manipulação que não está contemplado ali no checklist, que às vezes tem coisa específica daquele tipo de estabelecimento. Enfim, tem várias situações que o checklist não vai contemplar muitas vezes, tá? Então a observação é muito boa, porque além de você estar levantando as informações para traçar o plano de ação, a estratégia ali de atuação dentro do cliente, também você está coletando uma série de informações para os treinamentos, né, que você vai gerar para a equipe, vai entendendo um pouco mais das operações ali que acontecem, das falhas que possuem, dos acertos, de coisas positivas que eles já fazem também. Então dá para entender de uma forma mais global. E aí então nesse primeiro contato
Isso é a melhor coisa a ser feita, tá? Coletar informações, se apresentar para as pessoas, logicamente, e então para você ter dado suficiente, então, para ter entendimento daquele lugar. Porque por mais que alguém te fale, ou o dono já tenha te falado, o gerente já tenha te falado como que é, quando você observa é outra coisa, nós temos outra visão e a prioridade da nossa visão ali vai para outros cantos, né? Então aí, beleza, fez essa coletona aí de dados e aí você vai, então, ter essas informações e a partir daí a gente vai partir para uma segunda etapa que é, então, tabulação desses dados. Então, você vai pegar lá todo o checklist que você fez. Se você fez manual, vai ter que fazer a contagem, os percentuais. Se você está usando o aplicativo como Food Checker, por exemplo, ele já vai te dar um resultado ali já com quantidade de conformes, não conformes, gráficos, vai te dar uma possibilidade de informações interessantes que você vai depois poder apresentar para o seu cliente, tá? Então, nesse primeiro momento, você vai ter lá uma noção e aí você vai conseguir depois sentar e olhar. Bom, aqui o que eu entendi. Parte estrutural está ótima, realmente a questão é operação ou o contrário, olha, tem muita coisa para fazer, então ali você vai ter as informações mais valiosas possíveis para iniciar o seu trabalho e depois sentar lá com os responsáveis para dizer, olha, eu observei isso, isso e isso, eu acho que o caminho vai ser esse, começar por aqui, o que você acha, discutir, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para a gente discutir melhor como que faz essa apresentação de dados para o cliente, tá? Eu vou fazer aqui em breve, você fica de olho aqui no canal, para isso se inscreva e ative a notificação para você receber quando esse vídeo sair, que é depois da coleta, então, o que a gente faz com essas informações, né? Tanto para o plano, como para apresentar para o cliente isso da melhor forma, para aquilo ficar bem interessante e ele já começar a entender, você já começar a gerar valor para o seu próprio trabalho e aos olhos do cliente você ter mais e mais credibilidade e a pessoa se motivar com o seu trabalho lá dentro também, para que as coisas caminhem e você consiga, de fato, trazer os resultados que você com certeza prometeu lá naquela reunião de venda, tá? Então é isso. Fique bem atento a essa coleta que tem que ser completa. Faça as anotações na íntegra, em detalhes. Não tenha preguiça dessa primeira visita, que ela é muito valiosa para você e para o seu cliente também, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Se tem alguma dúvida, a gente se vê no próximo.